Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Vamos compartilhar mais alguns versículos da palavra do Senhor. Eu gostaria de ler Neemias capítulo 1 a partir do versículo 2, que diz: E veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui nós conhecemos a história, né? Mas nós vamos entrar nela, onde Neemias perguntou pelo povo que tinha ficado lá, perguntou a Hanani, e ele falou assim: olha, o que restou do nosso povo lá estão em grande miséria, estão passando muita necessidade, muita fome, e os muros estão todos destruídos, estão todos em ruínas, e as portas queimadas. E Neemias disse que ouviu, ficou muito triste, chorou, se lamentou por alguns dias e disse que estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu fiz um estudo, uma pesquisa na internet e diz que Neemias, estive orando, jejuando e orando perante o Deus dos céus, diz que aproximadamente Neemias orou e jejuou por 3 a 4 meses. Então ele esteve orando e jejuando com aquela tristeza terrível, né? E depois que ele orou e jejuou, aí nós vimos que as providências do Senhor, ela vem. Quando nós entregamos os nossos problemas, as nossas necessidades, as nossas ansiedades, os nossos desejos nas mãos do Senhor, e nós oramos, buscamos a Ele, jejuamos, e nós vemos que as coisas acontecem. E sucedeu, pois, né, aí já no capítulo 2, e sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e eu dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Então ele era o copeiro do rei, e ele foi, naquele dia ele estava triste, né? Ele foi servir o rei triste. Mas agora eu te pergunto, o que o rei tem a ver com a tristeza do seu copeiro? Por que o rei vai lá estar incomodado com a alegria ou a tristeza do seu copeiro? O rei quer saber que o copeiro tem que vir alegre trazer o vinho para ele, porque o vinho é o símbolo da alegria, o vinho traz alegria. E o copeiro, naquela época, ele tomava o primeiro vinho antes de dar para o rei, para que, se aquele vinho tivesse envenenado, morresse o copeiro e não o rei. Mas Neemias estava triste aquele dia. Ele não conseguiu esconder sua tristeza. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então Neemias orou, jejuou, buscou ao Senhor, e o Senhor começou a agir através do rei. Acabou fazendo com que o rei enxergasse que ele estava triste, que era tristeza de coração, que o Senhor começou a trabalhar naquilo que é o contrário. Nunca, né, o copeiro o rei vai se preocupar com tristeza de copeiro. Do contrário, é o copeiro que tem que alegrar o rei, é o copeiro que tem que se preocupar em servir o rei, em alegrar o rei. Mas não, Deus começa a trabalhar. E eu creio que você já conhece a história para o fim, eu não vou ter tempo, mas você pode estudar Neemias, o livro de Neemias, que é maravilhosa essa história. Ela nos traz lições, muitas lições de vidas para os nossos dias de hoje. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então o rei, vendo a tristeza dele, e o rei se está disposto a atender ao seu copeiro, a dizer:
E aí o rei diz, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E aí nós vamos ver lá para frente. Disse mais o rei, se ao rei parece bem, disse ele ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para governadores da além do rio, para que me deem passagem, e até eu chegue até Judá, como também uma carta de Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas, para que eu possa construir o muro da cidade. Então, queridos, quando Deus age, ele age desta maneira. O rei já está disposto a ajudá-lo, e o rei permitindo que ele vá, e aí vem a sabedoria de Neemias. Neemias falou assim, não, então o rei vai me dar toda assistência para mim ir, mas eu quero que o rei me dê cartas, para que eu possa atravessar, para que eu possa ir, e quero que o rei ordene ao comandante do jardim que me dê madeira para mim construir. Então, queridos, aqui nós tiramos que Deus, ele age desta maneira, né? Ele age dessa maneira. Quando nós oramos e jejuamos, Deus nos atende e nos dá. E aqui ele dá para Neemias, ele dá a carta, que a carta simboliza poder, né? Onde ele mostrar aquela carta, ele tem o poder de passar, de entrar. E ele dá a Neemias madeira, ele dá material, ele dá, aqui simboliza o Espírito Santo que Deus nos dá. Quando nós buscamos a ele, ele nos dá carta, ele nos dá poder para nós entrarmos, para nós vencermos, para nós passarmos. E ele nos dá o Espírito Santo para que nós possamos fazer e construir. Queridos, o tempo não dá, que pena, a história é tão longa, mas olha, não desista, não pare, não desanime. Deus te dá o rei, você ora, jejua e ele mexe com o coração de qualquer pessoa para te ajudar, para te servir, para te dar tudo aquilo que você necessita. E Deus te dá o Espírito Santo do Senhor, te dá poder, te dá forças para que você possa caminhar, para que eu possa caminhar, para que nós possamos caminhar nessa jornada difícil, mas não impossível, para nós construirmos os nossos muros. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Espírito do Senhor possa falar, possa se revelar melhor no seu coração, no meu coração, e possa nos dar toda a graça que nós precisamos. Deus te abençoe, Deus te guarde, e não se esqueça de assinar o nosso canal, assista o nosso vídeo, compartilhe, e vamos em frente, que atrás vem gente, e Jesus sempre na nossa frente. Amém.